Queridos, hoje a gente vai falar sobre fé. Mas antes eu queria dividir com vocês um momento de oração que eu tive na terça. Eu até dividi com os irmãos na célula. Eu fui me preparar para a célula. E aí eu peguei o meu celular para ver os estudos. E o celular estava assim, cheio de mensagem, respondida, não respondida. Eu olhei assim e falei, nossa, quanto problema eu já deletei hoje, que eu já fiz tantas coisas. E na hora que eu olhei aquelas mensagens, eu pensei assim, veio uma tristeza. Meu Deus, por que tudo isso, né? Para que acontecer tudo isso? Para que ter tanto problema, tanta... E aí eu comecei a orar ao Senhor, aí Deus falou no meu coração, né? Tudo isso acontece todos os dias, problemas. Mas e a sua prioridade, qual é? Né? Ali no meio dos problemas tem prioridades, tem coisas que eu não posso deixar para lá, que eu preciso resolver, que eu preciso fazer. Mas tem coisas, irmãos, que por mais que a gente se esforce, fale ou faça, não é a gente que vai resolver. E aí eu descansei no Senhor, né? A gente tem que entender que as nossas prioridades precisam mudar. A nossa prioridade é o reino dos céus. Fora disso, os outros problemas a gente entrega e deposita nas mãos dele. A imagem que colocou no Bem-vindo, você pode pôr para mim, Rodrigo, de volta, que eu achei muito legal, porque diz muito do que a gente vai falar hoje e sobre isso também. É sobre entrega e confiar ao lugar onde suas dores serão curadas e sua história será renovada em amor, fé e sabedoria. É exatamente isso, queridos, que se trata a nossa vida. É entregar nas mãos daquele que pode realmente fazer alguma coisa e nos aliviar realmente. Porque por mais que você conte a um amigo, que você fale para alguém, eu divido com meu esposo as minhas aflições, ele no máximo vai orar junto comigo, vai, me dar uma palavra de carinho, mas o Senhor Jesus resolve. Amém? E hoje a palavra que eu tenho para vocês é sim, tenha fé, né? Nesses dias a gente está vendo, às vezes segundo a gente falou sobre fé também, a gente fica desestimulado por falta de fé. A gente acha que a gente não é importante, que a gente não merece, que Deus não vai se importar, mas o Senhor se importa com nós, com a gente. E a gente precisa ter fé e entregar tudo nas mãos dele. E eu estudando um pouco o livro de Gálatas, querida, eu comecei a ler o livro, eu fui levada a pensar sobre a fé, e ele fala exatamente sobre isso. O apóstolo começa o capítulo exortando aos irmãos a respeito da fé. Ele diz assim, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Ele diz assim, claramente... Eu admiro que vocês estejam abandonando a fé, que vocês estejam desacreditando em Jesus, desacreditando na palavra de Jesus, desacreditando nos feitos de Jesus e desacreditando das promessas de Jesus, que é o mais importante. O Senhor nos prometeu coisas, que Ele virá nos buscar, que Ele foi preparar lugar, Ele nos prometeu a vida eterna, e ali muitos estavam deixando de acreditar, estavam abandonando a fé. E nós, queridos, não podemos abandonar a fé em Cristo, pois ela é o ponto central da nossa fé. Cristo é o ponto central. Quando nós abandonamos a nossa fé, nós damos as costas ao Senhor. E nós não podemos nos aperfeiçoar na fé por nós mesmos. Nós não temos força para isso. A nossa fé nos dá direito a ser considerados filhos. E ainda no capítulo 3 de Gálatas, ele diz, o justo viverá da fé. Nós precisamos viver pela fé. Tem coisas que nós não entendemos, ou que nós não alcançamos ainda, ou que nós não vemos acontecer em nossa vida, mas nós temos que ter fé, que o Senhor irá prover.
E nós recebemos essa promessa de fé mediante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele sim ajuda-nos, né, a gente a estimular essa fé. E através da fé nós alcançamos milagres antes inatingíveis. A fé nos move para a próxima etapa. A fé é o combustível para vivermos o extraordinário de Deus. Como iremos viver o extraordinário se nós não temos fé? A fé nos faz caminhar, nos fortalece para não desistir durante esse caminho. E aí a gente só tem que falar: Senhor, aumenta a nossa fé, para a gente poder viver cada dia, né? E hoje eu quero dividir com vocês um pouco da reflexão acerca da mulher do fluxo de sangue. Eu fui ler, irmãos, para o meu digníssimo, né, minha pregação. Ele falou: nossa, mas você já falou dessa mulher. Aí eu falei: mas tá bom, não tem problema, porque é uma palavra maravilhosa, né, queridos? E toda vez que o Senhor toca, o Espírito Santo fala, com certeza Ele dá direcionamento diferente e pessoas diferentes estão ouvindo, com certeza. Eu devo ter falado sim dessa mulher do fluxo de sangue, mas nada igual a isso. Amém? Então, e a palavra do Senhor, irmãos, cada vez que você lê, você encontra algo para refletir, algo diferente, que vai sim mexer com o seu coração. Ela era uma mulher que precisava de um milagre e ela foi ao lugar certo para conseguir esse milagre. Ela depositou, igual o desenho ali, os problemas dela na pessoa de Jesus. E ele é a pessoa certa, amém? E a gente vai ler aqui o texto, queridos, que se encontra em Marcos 5:25. Queridos, perdoe, ficou meio pequeno, mas dá para ler, né? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Queridos, se você começar a ler o texto, tanto em Marcos, né? Esse texto é descrito Marcos, Mateus e Lucas. Você começa o texto lendo, a mulher do fluxo de sangue, ela não é a protagonista da história. A história começa: havia um Jairo, chefe da sinagoga, que encontrou Jesus e pediu a ele que fosse ver sua filha. Era ele o tema central da história, não era ela. Mas ela, através da fé e da busca dela, ela se tornou a protagonista da história. Ali tudo mudou. Jesus parou tudo. Jesus estava dando atenção a uma pessoa que veio falar com ele, e Jesus parou tudo para responder ao chamado dessa mulher. Então ela virou a protagonista, a personagem principal. E hoje, talvez você seja somente espectador da história, né? Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja o personagem principal. O personagem que vai mudar, que vai vencer e que vai crescer na presença do Senhor. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Através de um simples toque, ela recebeu cura.
E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos que parar de viver a nossa vida através da bênção dos outros. Eu creio em Jesus porque eu sei que fulano foi tremendamente abençoado. Jesus fez um milagre na vida dele. Não, eu quero que Jesus faça esse milagre na minha vida. Nós temos que deixar de ser espectadores para nos tornar protagonistas, né, nas histórias que virão da nossa vida. Nós não podemos nos apoiar na fé ou nas experiências de outras pessoas. É legal a gente conhecer milagres, conhecer histórias, mas está na hora de nós nos levantarmos e começarmos a viver por essa fé e ser transformados por ela. Amém? Essa história, queridos, tem uma mensagem impactante e transformadora, onde aprendemos que quando recorremos a Jesus com fé, podemos encontrar a solução para os nossos problemas. Aquela mulher enfrentou diversos problemas, sem achar solução em lugar nenhum. A palavra de Deus diz que ela buscou em todos os lugares, em toda a medicina existente, a cura para o seu problema, e ela não encontrou. E ela já estava, triste, desistindo, mas ela ouviu falar de Jesus, que Jesus podia curá-la. E através dessa iniciativa de fé que ela teve em busca de Jesus, ela teve que superar obstáculos, ela teve que vencer alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que ela teve que vencer foi o medo. A mulher tinha medo de ser rejeitada por Jesus se ele descobrisse que ela o tinha tocado. A Bíblia fala que ela teve medo de tocar em Jesus, né? Mas ela falou, não, eu não posso ter medo, eu preciso da vitória, eu preciso ir em frente. O segundo obstáculo foi a multidão. Era um obstáculo físico, né? Ela não conseguia chegar perto de Jesus, mas ela teve garra e foi, não, eu vou conseguir, nem que seja na orla do seu vestido, eu vou tocar. E foi isso que ela fez, ela venceu os obstáculos físicos que a afastavam de Jesus. E o terceiro obstáculo que ela venceu foi os julgamentos. Talvez ela tenha ficado preocupada, olha, se eu tocar em Jesus, o que os outros vão dizer? Porque eu sou impura. Naquela época, uma mulher, quando estava nos seus dias, ela não podia, queridos, estar no meio de todo mundo, ela não podia tocar em muitas coisas. Para quando ela se purificava, quando acabava os dias dela de hemorragia, ela ia até o sacerdote e oferecia sacrifício para poder voltar ao convívio. Lá ela tinha um lugar que ela se banhava para poder voltar ao convívio. Então era uma pessoa impura. E ela já vivia nessa situação há 12 anos. 12 anos que ela estava afastada do convívio, porque ela era impura. E tudo isso, na cabeça dela, a impedia de chegar perto de Jesus. Quais são os obstáculos que nesta noite te impedem de chegar perto de Jesus? O medo, a multidão, os julgamentos. Existem pessoas que querem te afastar. Existem pessoas que te julgam. Se eu falar que eu estou crente firme na igreja, os outros vão rir de mim. Não. Tudo isso não pode te afastar de Jesus. Você tem que romper com esses obstáculos para seguir em frente e tocar em Jesus. Amém? Mas essa mulher, queridos, ela teve uma fé ativa. Ela pensou, falou, se eu tocar, ficarei curada. Mas eu estou com medo. E se eu for tocar? Ela teve vários pensamentos que às vezes passam na nossa cabeça. Quando a gente está em busca de algum propósito, alguns pensamentos vêm querendo fazer com que a gente desista. E isso aconteceu com aquela mulher. Mas ela falou, não, eu vou. Eu estou com fé e vou receber. Ela teve uma fé ativa e nós também temos que ter essa mesma fé ativa, que não somente pensa, mas que age em busca do propósito. E essa fé, queridos, dela é uma lição para nós nesta noite, para que a gente também viva desta maneira, com essa fé ativa. Jesus é a resposta para todas as nossas dores e aflições. Ele é a cura e a restauração da nossa vida. E hoje a gente vai aprender alguns pontos aqui com essa mulher,
né? O que fez ela avançar, né? E o que aconteceu na vida dela e pode acontecer conosco também, queridos, se nós tivermos fé. Primeiro, tenha fé. Jesus é a âncora da esperança. Para aquele que não tem esperança, a esperança é Jesus. Creia que Ele é, sim, a esperança para a sua vida. Em Marcos 5:28, ela só tinha um pensamento: se eu tão somente tocar no manto, ficarei curada. Ela só tinha uma percepção: olha, eu acho que se eu tocar, isso, queridos, é esperança. Se eu esperar em Jesus, eu receberei aquilo que eu preciso. Aquela mulher se sentia totalmente sem esperança. Havia esgotado todos os recursos disponíveis. Não havia solução. Ela sofria com solidão, desespero, exclusão, considerada impura, condenada e amaldiçoada. Eu fui procurar, irmãos, metade disso aí é adjetivo, metade é predicado, mas, na verdade, tudo isso são estigmas. Estigmas, queridos, são atributos negativos. Quantas vezes alguém deu esse atributo a você? Ai, você é uma amaldiçoada. Você é um amaldiçoado. Você é um condenado. Mas tudo isso aí, queridos, Jesus é a solução. E Ele foi a solução naquele dia na vida daquela mulher. Que triste, aquela mulher vivia, na verdade, uma realidade em que ela já estava praticamente morta, enterrada viva, né? Excluída totalmente da sociedade por conta disso, por conta desses estigmas que colocaram sobre ela. Mas ela pensou: se eu tocar em Jesus, se eu tocar nele, eu ficarei curada. E esse foi o diferencial dessa mulher, queridos. Hoje, para nós estarmos neste mundo e vivermos a nossa vida cristã, nós precisamos ter um diferencial. Nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença, que levam a diferença onde quer que a gente vá e que agem com fé. Ela agiu com fé, nós precisamos agir da mesma forma, com fé. Em todos os momentos, queridos, em todas as situações. No seu trabalho há uma situação que ninguém consegue resolver, um problema que ninguém tem a solução. Você pede sabedoria ao Senhor e fala: olha, vamos ver, dá um jeitinho sim. Dá para a gente fazer, porque isso é agir com fé. É ter o diferencial. Você tem o Espírito Santo de Deus morando em você. Você pode sim resolver qualquer problema, qualquer situação em Deus, colocando a sua confiança nele. Ela, irmãos, naquele dia escolheu não mais carregar esse peso sobre ela, esse estigma. Ela falou: isso eu não vou viver mais. Desespero, solidão, exclusão, impureza, condenada e amaldiçoada, isso não é mais para mim. Eu vou lá tocar nas vestes dele. E é isso que nós temos que tomar posse nesta noite. Palavras de maldição não caiam sobre as nossas vidas. Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Abençoados, filhos de Deus, amados do Pai. Amém? No entanto, aos olhos de Jesus, queridos, ela era uma filha amada, só que ela não sabia disso. Mas ela falou: eu vou tocar mesmo assim, né? Talvez você também se sinta assim, sem fé, sem esperança. E eu te digo, Jesus é a âncora da nossa esperança, né? Tenha fé, mesmo quando tudo parecer perdido, nele nós encontraremos a segurança necessária para seguirmos em frente. Amém? A âncora tem ela faz isso, ela dá segurança ao navio, né? O navio para e ele dali não vai sair, enquanto a âncora estiver ali. E Jesus é a nossa âncora. Enquanto Ele estiver conosco, nós não vamos perder, nós vamos só vencer. Amém?
Segundo, tenha fé. Jesus pode purificar todas as coisas. Marcos 5:29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quando você tocar em Jesus, você vai sentir. Você vai sentir a diferença, você vai sentir algo diferente em você. Você vai sentir que tudo que era importante não será mais, porque Jesus será mais importante, amém? Essa passagem destaca a santidade de Cristo. Segundo a lógica humana, todo contato entre impuro e puro resulta em contaminação. Se eu pegar um copo sujo de água suja e jogar numa fonte limpa, ela ficará suja. Mas ali foi totalmente ao contrário, irmãos. Jesus purificou ela. Jesus tirou tudo aquilo que a estava contaminando e ele não foi contaminado. Porque ele tem esse poder de nos purificar. Ele é a própria fonte da santidade genuína. Quando a mulher o toca, ao invés de contaminá-lo, ela é purificada. Jesus quer e pode fazer o mesmo comigo e com você nesta noite. Purificar todas as áreas da nossa vida, nos tornar puros e santos, como Ele é, mas nós precisamos tocá-lo. O Senhor quer purificar nossa mente, nossos atos, nossa vida, mas nós precisamos tocar nele com fé. Ao entregarmos ao Senhor com fé todas as áreas da nossa vida, Ele tem total poder para nos tirar do pecado. É isso que Ele faz. Ele tira, Ele arranca todo o pecado de nós, para nos livrar das impurezas da nossa alma e nos fazer santos ante a sua presença. Somente Ele pode fazer isso por nós, né? Haveria coisa impossível para Deus? É isso que Jesus diz nesta noite. Não há nada impossível para o Senhor. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode agir em todas as áreas da minha e da sua vida. Tudo aquilo que a gente acha difícil ou impossível, Ele tem poder para fazer. Para aquela mulher não existia mais solução, mas o Senhor num toque transformou a vida dela, e num toque Ele quer transformar a nossa vida também, amém, queridos? Tenha fé. A nossa fé pode ser instrumento para a manifestação de Deus. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Através da fé, Cristo concedeu tanto cura física quanto espiritual àquela mulher. Ele a libertou de tudo. Ele a purificou totalmente. E falou: vá em paz, fique livre de todo o seu sofrimento. Aqueles estigmas que tinham sobre ela, Jesus lançou no mar do esquecimento. E ele proclamou: a sua fé a curou. A fé não é um mero resultado das habilidades pessoais, não é pelo nosso esforço. Pelo contrário, é Jesus que inspira e gera a fé em nós. Quando conhecemos a Jesus, mais a nossa fé será fortalecida nele. Quanto mais conhecimento nós tivermos, sem a presença de Cristo, se ela não tivesse ouvido falar de Jesus, como ela ia receber? Ela teve que saber de Jesus. Nós temos que saber de Jesus, queridos, para que a gente possa vencer. A nossa demonstração de fé em Cristo Jesus pode inspirar e gerar nas outras pessoas o desejo de viver a mesma fé. Então, por isso, viva pela fé. Quando nós vivemos por fé, nós inspiramos outras pessoas a viver por fé também. Na célula de terça, a gente falou, quando o nosso lar está estruturado em Deus, ele começa a servir de exemplo para outros lares, né? E é isso que nós temos que buscar cada dia mais. Viver pela fé de Jesus e seguir os caminhos que ele seguiu. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus.
É Ele que nos dá, que nos acrescenta essa fé. Então nós temos que pedir a Ele: Senhor, aumenta mesmo a minha fé. Senhor, me ajuda quando eu não tiver fé, que o Senhor me ajude, que o meu coração ferva por ter fé. Amém? E, irmãos, depois de nós entendermos o que Jesus fez e o que Ele faz quando nós temos fé, nós somos alimentados com esperança, somos purificados e servimos de instrumento para a manifestação da glória dEle. Como a gente faz para aperfeiçoar a nossa fé? Como eu aperfeiçoo a minha fé? Em Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Assim a nossa fé será fortalecida. Você provavelmente conhece esse versículo. E é fundamental que ele seja uma realidade na sua rotina. Viver pela palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir essa palavra, alimentar-se realmente dela. Isso é um dos principais caminhos para que a sua fé possa crescer de forma saudável. Você precisa ter essa palavra, como o salmista diz, no coração, né? Escrita no coração, para que você seja fortalecido por ela. Se nos alimentamos de comida física todos os dias, é importante também nos alimentarmos de comida espiritual. Se nós não nos alimentamos, nós ficamos fracos, né? Começamos a tremer, a vista escurece. E quando você não se alimenta da palavra de Deus, acontece isso com a sua fé. A sua fé treme, você duvida, e quando a dúvida não tem fé. Você começa a escurecer a vista quando você não come. Quando você não estuda e não pratica a palavra de Deus, as coisas começam a ficar nebulosas para você. Você precisa dessa palavra para que ela te fortaleça e você cresça. Na Bíblia você vai encontrar história de pessoas comuns, como você, como eu, que passaram por problemas e venceram por meio da fé em Deus. Quem o diga, o pai Abraão, né? Ele foi perseverante, teve fé e buscou, né, a sua bênção até o fim. Ele não desistiu, e nós não podemos também, queridos, desistir. Nós temos que nos inspirar nos modelos bíblicos que venceram através da fé, para que a gente também possa vencer. Mas como eu vou me inspirar se eu não leio a palavra de Deus? Importantíssimo, queridos, para fortalecer a sua fé, examinar as Escrituras. Outro meio de você fortalecer a sua fé: entregue o controle para Deus. Conseguir descansar em Deus e dar o controle para Ele é um verdadeiro ato de fé que você precisa exercitar dia após dia. Eu estava falando com uma cliente, ela falou para mim assim: essa noite eu não dormi bem. Você já passou uma noite que você passou a noite inteira pensando em problemas, em situações, em coisas, que você não conseguiu dormir? Eu falei, sim, às vezes, já aconteceu comigo, sim, algumas vezes isso. Ela falou, eu não sei por que eu fico assim, passou a noite e eu não dormi. Aí eu falei, sabe o que é? A gente tem dificuldade de entregar esses problemas na mão do Senhor e descansar. É realmente isso, a gente não descansa. Às vezes você até dorme, mas quando você acorda, o problema levanta junto com você. Você leva ele o dia inteiro, você está o dia inteiro pensando nele e volta nele. Entregue o controle para o Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor, né? Isso nem sempre é fácil. Às vezes nosso desejo é tomar decisões por conta própria. Achamos que sabemos o melhor caminho. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que Ele sabe o que é melhor para nós.
Vamos depositar as nossas aflições e problemas nas mãos dele. Ele vai cuidar de todas as coisas, já está cuidando. A partir do momento que você levanta suas mãos e aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, Ele quer dirigir a sua vida, mas você precisa deixar, né? Nós temos que cooperar com o Espírito Santo nessa área. Em outros momentos, estamos tão perdidos que nem imaginamos a saída. É como eu falei no começo, a gente nem sabe, nem tem como resolver e a gente fica focado naquilo. Se não tiver solução, aquilo que não tem remédio, remediado está. Não tem o que fazer, não tem. Ora, entregue ao Senhor e confia nele, o resto com certeza ele fará. Outra forma de você ser aperfeiçoado na fé, tenha uma vida de oração. A todo momento você pode fazer isso, meus queridos. Vocês estão em qualquer lugar, vocês podem estar orando, vocês podem estar entregando, podem estar falando com o Senhor, clamando a Ele realmente por cura, por todas as coisas. Se até os discípulos de Jesus pediram para que eles aumentassem a fé deles. Quando Jesus começa a falar para eles, olha, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus começa a descrever a vida de um cristão. E aí que eles falam, ai Senhor, parece tão difícil, aumenta a nossa fé. E é realmente isso, queridos. Peça em oração ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu sozinho, eu não estou enxergando saída. Eu não estou enxergando nada, Deus. Mas me mostra. Me ajuda, Senhor. Aumenta a minha fé. Com certeza podemos fazer esse mesmo pedido ao Senhor. Por meio da oração, você pode clamar a Deus por uma fé mais forte e constante. Uma fé que não vai ser abalada facilmente e uma fé constante, que pode vir o que vier, você não vai cair. Você vai se manter firme na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, queridos. Que nós tenhamos essa fé inabalável nele. Coloquemos todas as nossas expectativas na pessoa de Jesus. Amém? Queridos, essa passagem reforça para nós que o significado da fé como um canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. Deus se manifesta através da fé. Ele se manifestou na vida daquela mulher e de tantos outros exemplos na Bíblia. Ele usa a fé como um canal para ele se mover em nosso meio. E isso descarta, irmãos, qualquer crença nossa em objetos, elementos físicos, fontes de cura de poder, poder da mente. Tem muitas pessoas que são adeptas a isso, né? Com a minha mente eu consigo mudar, eu consigo fazer. Não, nada disso pode trazer a transformação, a cura, a restauração que você precisa, a não ser a fé em Jesus. Amém? Então é isso, busque por essa fé. Se você não tem, peça a Deus que Ele dá livremente a quem a pedir. Né? Somos nós, queridos, né? A restauração e a cura provém exclusivamente de Jesus em resposta à nossa fé. Por isso, tenha fé. Use desse poder maravilhoso advindo do Senhor para nós. Ele falou, vem de mim a fé, viu? Exerça sua fé cotidianamente e você verá situações mudarem à sua volta. Faça um teste com o Senhor, com certeza. Deus vai te mostrar que Ele é contigo. Amém? A fé é o combustível para vivermos o extraordinário de Deus. Então, nessa noite, eu quero te encorajar. Viva pela fé. Amém, queridos? Vamos orar? Ore pelos nossos queridos irmãos que ainda estão doentes, para que o Senhor envie a cura completa para cada um.